Olá, queridos amigos do YouTube, queridos amigos das redes sociais, como vocês estão? Meu nome é Pedro Grivart Neto, eu sou advogado previdenciário e estou aqui no meu canal falando de coisas importantes aí do direito previdenciário. Vamos falar da revisão da vida toda, em que pé que ela está. Está num pé bem delicado, porque o INSS entrou com embargos de declaração e o ministro Cristiano Zanin, ele fez um voto surpreendente na revisão da vida toda. Um voto que desabona, um voto que atrapalha, um voto que prejudica aposentado, um voto que prejudica pensionista. A gente não sabe o porquê. Existe uma intuição que é uma questão política, que eventualmente aí houve pessoas do executivo que conversaram aí com o ministro Cristiano Zanin para que ele votasse dessa forma. Existe uma petição pública que deve ser dirigida aí ao Alexandre de Moraes, que ele vai levar aí no plenário físico. A revisão da vida toda vai ser julgada dia 1º de fevereiro de 2024 e provavelmente essa petição pública será lida e o ministro Alexandre de Moraes espero que passe essa petição para os outros ministros. Então, nós vamos ler essa petição pública e para que vocês entendam exatamente como é que ela é. Ela é direcionada ao presidente da República, ao presidente do STF, ao presidente da CUT, ao presidente da OAB e ao relator, ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Uma grande injustiça está sendo praticada contra idosos. Antes de tudo, a petição está aqui no descritivo. Eu vou deixar o link para que todo mundo possa assinar, para que você possa compartilhar aí com seus amigos. Se você é uma pessoa que está esperando a revisão da vida toda, você pode compartilhar com seus amigos, para que muita gente assine. Já milhares de pessoas assinaram. Vamos assinar. Vamos lá. Uma grande injustiça está sendo praticada contra idosos hipossuficientes, aposentados e pensionistas do INSS. Quais estão perdendo o sagrado direito de julgamento por tribunal imparcial, ferindo a garantia constitucional do artigo 230 da Constituição Federal, que determina que a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, protegendo sua dignidade e seu bem-estar. Esse grupo, majoritariamente de hipossuficientes e idosos com dificuldades financeiras, chegou a ter redução de até 82% em suas aposentadorias e pensões, devido a cálculos que não consideraram as contribuições efetivamente pagas ao INSS anteriores a julho de 94. Plano Real. Em absoluto confisco ilegal de valores pagos a título de seguro previdenciário por parte da União, devido à interpretação e aplicação legislativa julgada ilegal pelo STF. Esse equívoco foi questionado na Justiça, conhecido como revisão da vida toda. Somente após uma década, o tema chegou ao Supremo Tribunal Federal, que em julgamento colegiado reconheceu em 1º de dezembro de 2022, no plenário físico, o direito de incluir as contribuições anteriores a julho de 94 no cálculo das aposentadorias, ou seja, dando vitória aos aposentados e pensionistas. A decisão tem repercussão geral e corrige a injustiça suportada pelos aposentados por todos esses anos. O INSS, mantendo a postura protelatória do governo anterior, entrou através da AGU com embargos de declaração e suspendeu a imediata aplicação da decisão de mérito julgada. Ainda nos mesmos embargos, sem amparo legal, qualquer tenta rediscutir o mérito da questão, o que sabemos que não cabe nesta fase processual. Muitos desses aposentados que confiaram a defesa de seus direitos às atuais forças políticas não receberam esse direito em vida. Existe uma grande parte que faleceu na esperança de ver concluído o julgamento e muitos já perderam o direito de pleitear a revisão por conta da decadência, ultrapassado mais de 10 anos da aposentadoria. Mesmo assim, após vitória nas mais altas cortes do país, STJ e STF, ainda querem ilegalmente forçar através do governo a restrição do pagamento de atrasados, que pela lei deveria ser de 5 anos a partir do ajuizamento de cada ação. Da mesma forma, o governo anterior e atual pressionaram os ministros do STF para atuar com parcialidade e votar contra os aposentados e pensionistas, alegando que o impacto econômico será alto, o que é inaceitável, pois o que se está discutindo é um direito que protege a subsistência de pessoas idosas e vulneráveis, hipossuficientes, sendo absurdo levar em consideração os valores astronômicos apresentados pelo INSS, sem o menor fundamento ou prova, conforme corretamente observado pelo ministro Gilmar Mendes e plenamente rebatido pelo número ínfimo de ações que tramitam no país, apenas 25 mil, após mais de um ano do mérito julgado no STF.
como resultado dessa interferência que fere o princípio básico de independência dos poderes num Estado democrático de direito, o ministro Cristiano Zanin, de forma surpreendente, apresentou no julgamento virtual dos embargos um voto considerado teratológico, vulgo absurdo, por juristas renomados, alterando ilegalmente o voto de mérito de cadeira substituída, que pertencia ao ministro Gilberto Lewandowski, contrariando a lei e o regimento interno do STF, buscando anular o julgamento de mérito colegiado já sedimentado e precluso. Não satisfeito e desconfiando que essa tese tem pouca chance de prevalecer, propõe que, em não sendo anulada a decisão do STF de 1º de dezembro de 2022, seja restringido o pagamento dos valores atrasados à data de publicação do acórdão. Esta segunda injustiça revoga a lei de benefícios incidentalmente, já que a mesma trata sobre prescrição de atrasados, além de mitigar a aplicação de legislação que o STF não deve intervir sem provocação, legislação infraconstitucional. As ilegalidades acima mencionadas, caso concretizadas, gerarão uma situação insustentável, ferirá de morte o mérito de quem venceu a ação e privilegiará aquele que aplicou a lei de forma errada e se enriqueceu ilicitamente, castigando os aposentados e pensionistas pela morosidade do sistema judiciário, ignorando que o recebimento dos valores atrasados é um direito consolidado na legislação brasileira e reconhecido pelo próprio INSS. Ainda no plenário virtual, os ministros Barroso e Toffoli, também de maneira surpreendente, acompanharam o voto de Zanin na íntegra, levando o ministro e relator do processo, Alexandre de Moraes, a pedir destaque para evitar uma decisão que afrontaria a segurança jurídica, prejudicando ainda mais os legítimos direitos dos aposentados e pensionistas. É importante observar que o voto do ministro Zanin recebeu uma enorme quantidade de críticas no meio jurídico e não vimos um único advogado ou jurista que o apoiasse. Esse novo julgamento dos embargos de declaração, agora no plenário físico, foi marcado para 1º de fevereiro de 2024. Enfatizamos que esperamos que a justiça seja concretizada e realizada, especialmente por termos confiado que nos últimos meses nossos direitos seriam garantidos e não ameaçados. Em resumo, a revisão da vida toda visa corrigir uma injustiça nos cálculos das aposentadorias e pensões de milhares de pessoas, cujo direito já foi reconhecido no STJ e no STF, mas que o governo se recusa a cumprir de forma inexplicável, recorrendo a medidas claramente protelatórias, obscuras, antiéticas e antijurídicas, abusando da proximidade que tem com o tribunal. Nós, aposentados, já fomos castigados diversas vezes com argumentos econômicos que não têm respaldo na realidade, ao mesmo tempo em que assistimos incrédulos à forma em que o orçamento público é tratado pelos governantes. Essa situação precisa acabar, pois nos angustia profundamente contar o pouco que temos para se alimentar, enquanto vemos os poderosos utilizarem da burocracia pública para manter seus privilégios e luxos. Por este motivo, os aposentados e pensionistas do INSS suplicam através deste manifesto, da forma mais ampla possível, o apoio pessoal de todo e qualquer cidadão brasileiro e das entidades afins para que se unam a essa causa justa, fazendo prevalecer a consciência nas autoridades de que o direito e a legislação processual brasileira deve ser respeitada mesmo pelo STF. Suplicamos ajuda para divulgá-lo nas suas redes sociais e na mídia em geral, e assinar esse manifesto por justiça aos aposentados da revisão da vida toda. Esse é o texto da petição pública. Você deve assinar e você deve compartilhar essa petição com o seu tio, com a sua prima, com o seu irmão, com o seu neto, com o seu filho, com a sua filha, com o homem, o seu genro, a sua nora, com todo mundo que você conhece. Se você curtiu o vídeo, dá um like aí. Se você quiser comentar, pode comentar, que eu sou tenho muito prazer em comentar os comentários que surgem no meu canal. E se inscreve no meu canal, Previdência Agora. A partir desse ano vão existir muitos mais vídeos sobre a Previdência INSS no Brasil. Esse foi meu vídeo de hoje. Um grande abraço para vocês. Opa, valeu!